Bolsonaro morto. A esquerda inventou, na cabeça dela, que seria uma boa ideia criar um filme onde um sósia do Bolsonaro iria ser morto. Isso está sendo estreado hoje em Brasília. E pra você acreditar ou não, na mente dessa galera louca, desses militantes arrogantes, isso é uma obra de arte, uma coisa que deve ser admirada. E para qualquer pessoa que tenha um pingo de raciocínio lógico, sabe muito bem que o nível de intolerância com certeza está subindo cada vez mais no governo do amor. Pois é, a gente está vivendo a realidade onde o governo do amor pratica o ódio e o governo do ódio pratica amor. Aí eu te pergunto, ainda dá para levar a sério esse país? Com certeza não. Mas assim, tem muita coisa acontecendo. E enquanto o governo do amor espalha o ódio corrompe esse próprio governo. Porque, para quem não sabe, quem achou que Bolsonaro iria destruir o governo Lula ou a direita iria humilhar a esquerda em 2026, se prepara que a esquerda está muito prestes de ser eliminada. E muito pelo contrário do que você pensa, não é por conta da oposição, e sim por conta do próprio governo que tem aí já seus opositores. Ou seja, a gente está vendo agora a esquerda brigar com a esquerda. E um ex-ministro do governo Lula resolveu botar a boca no trombone, ou seja, entregar tudo. E agora sim a coisa vai ficar bem doida mesmo. Então, tem gente que ainda acha que o governo Lula vai conseguir se eleger e que em 2026 vai ser disparada a vitória contra qualquer pessoa que estiver na direita, né? Só que as matérias, a vida mostra pra gente uma situação totalmente diferente, principalmente quando a gente olha o pessoal do próprio governo falando mal do governo deles. E assim, e a treta? Vocês não têm noção do quanto tá feia dentro do governo Lula. Vocês já devem conhecer o Jean Paul Prats, né? Ex-ministro da Petrobras, um cara que é praticamente da base, né, do governo Lula. E agora, ele sofre uma grande decepção com o governo e resolveu colocar a boca no trombone, falando que a oposição hoje está dentro do governo Lula. Mas vocês acham mesmo que ele falou isso à toa? Obviamente não. Ele tá cheio de mágoas para ele ter citado essa fala. Para quem não sabe, na época que ele era presidente da Petrobras, acabou que alguns ministros do governo Lula, segundo ele, que ele já disse abertamente, fizeram umas intriguinhas aí para que ele vazasse fora desse cargo. Por exemplo, o Rui Costa, o ministro de Minas e Energias, que é o Alexandre Silveira, e aí ele cita mais alguns nomes de algumas pessoas. Como ele propriamente disse, esses ministros, essa galera do governo Lula, tava fazendo intriguinha para que ele vazasse porque o Lula queria uma pessoa mais pau-mandado, ou seja, uma pessoa que fizesse tudo que ele bem entendesse e falasse: olha, eu quero isso aqui, tudo bem, presidente, vamos fazer. É só mandar que a gente faz. E no caso, o Jean Paul Prats não iria fazer isso. Não estava mais servindo para o governo Lula, então o governo Lula falou: ó, vaza. Tá, mas vamos voltar para você entender. Isso aí foi só para vocês saberem o contexto de quem é Jean Paul Prats, qual é o rolê todo, por que ele resolveu botar a boca no trombone e falar do governo Lula agora. Isso aqui é a matéria publicada, né? Não vou ler ela inteira pra vocês, mas em uma entrevista ao jornal O Globo, tá? Isso aqui foi publicado pelo 360, tá? Pra vocês não me chamarem de doido. Foi publicado no jornal. O Jean Paul Prats disse que o governo Lula tá meio que assim, se rendendo ao centrão. Pois é, coisa que assim, não é surpresa para ninguém, todo mundo já sabia disso. E que por estar se rendendo ao centrão, entre aspas, ele vem criando intrigas dentro do partido, dentro do governo Lula. Porque a gente tem, por exemplo, a maioria dos ministérios, se vocês forem olhar do governo Lula, nem é da galera do PT, é mais da galera do centro. Por exemplo, partido do Kassab, vamos lá, Simone Tebet. A maioria dos ministros do Lula são aí de partidos de centro que muitas das vezes acabaram até fazendo oposição ao próprio governo Lula. E que, segundo a ideia do Jean Paul Prats, esses partidos fazem com que o governo Lula se divida e que praticamente comece a ter as intrigas dentro do governo. Só que assim, vocês acham mesmo que o governo Lula conseguiria sobreviver sem o centro? Com certeza não. Mas essa existência do centro dentro do governo Lula tá incomodando a galera da esquerda raiz, ou seja, o pessoal que já tá antigo na esquerda, sabe? Eles estão ficando meio incomodadinho porque agora o centro tá tendo uma força maior dentro do governo Lula, mais do que eles conseguiriam imaginar. E uma das falas do Jean Paul Prats, ele disse o seguinte, ó: acabamos de ver uma votação em que 2 partidos governistas votaram majoritariamente contra medidas
do governo. Falta uma visão de guarda-chuva geral. Chamar todo mundo e dizer, se você é do partido X, tem delegado, coronel, antilulista, você trata com esse cara ou tem que sair da base do governo. Vai me devolver os ministérios, afirmou então o Jean Paul Prats. E além disso, ele também citou aqui uns pedacinhos falando sobre a sua demissão, dizendo que foi obra de falsas crises e intrigas. Obviamente, um dos motivos da revolta é porque um dos principais ministros que brigaram e, segundo ele, fez essas intrigas são de partidos de centro, como o PSD. Ou seja, uma bela indireta pro PSD e pro Kassab, que praticamente joga dos dois lados, né? Ou uma hora tá com o governo Lula, outra hora tá com o governo de Bolsonaro, tá defendendo a direita. A gente viu isso, né? É tanto que o PSD tem ministros dentro do governo Lula e na época agora das eleições municipais praticamente deu sangue para eleger candidatos que, segundo a gente... Alguns, né? Alguns. Eu não considerava. Mas alguns consideravam de direita, que era o Ricardo Nunes, que estava alinhado ao Bolsonaro. Ou seja, o centro joga dos dois lados. Pro centro, tá nem aí quem tá eleito, seja esquerda ou direita. O importante é que eles estejam lá. Eu digo que o maior perigo e a melhor preocupação assim, que o brasileiro deveria ter não é com esquerda e com direita, é com o centro. Porque a maioria das decisões e definições são o centro que decide, gente. Para quem não sabe, nas eleições de 2026, praticamente está na mão do centro. A gente já sabe que temos aí grande parte das pessoas que são aí de direita e uma pequena partezinha que é ali de esquerda. Mas com o apoio do centro, a esquerda pode ganhar uma força. E com o apoio do centro, a direita ganha uma força ainda mais estrondosa. Ou seja, o centro é uma coisa essencial, seja para a esquerda ou seja para a direita. Mas assim, a gente já está vendo o governo Lula começar com o primeiro fato para entrar em colapso, que é o quê? As intrigas. Não é de hoje que a gente tem intriga no governo Lula, né? Vamos lá, ministros, assédio ministros, tem muito mais treta. Eu acho que se eu for citar todas as tretas que o governo Lula já conseguiu ter, a gente vai ficar aqui até amanhã, até de noite, porque são muitas, mas muitas intrigas que tá tendo dentro do governo. E principalmente quando dá alguma coisa de errado no governo, né? Por exemplo, na época que tava o Maduro, eita intriga que virou. O governo praticamente daqui a pouco estava tendo um racha. Isso mostra a inconstância e a incapacidade do governo, né? E para 2026, essa lógica não vai pegar de jeito nenhum. Mas assim, calma, tem muita coisa para acontecer. A gente ainda tem 2 anos do governo Lula, infelizmente. Mas a gente tem 2 anos do governo Lula e eu acredito que os queridos ministros e o presidente da República ainda vai dar muito o que falar e vai fazer muita coisa que não é boa e, óbvio, vai lascar com o país. E aí, cada vez mais, a esquerda vai tomando mais ranço e a gente vai vendo qual é o lado certo, né? Que, na verdade, o ódio é amor e o amor é o ódio. Sim, mas já que a gente citou amor e ódio, eu queria falar de uma coisa que me deixa indignado, revoltado, assim. Nossa, dá nos nervos quando eu vejo umas coisas dessa. Algum inteligente, provavelmente essa pessoa é de esquerda, não tem lógica, não é de direita, essa é uma pessoa que faz uma coisa dessa. Resolveu criar um filme que está sendo estreado agora em Brasília, né, praticamente, e nesse filme tem um sósia que está sendo morto, né, um sósia de Bolsonaro, após aí o inquérito da PF, né, a gente põe aqui a imagem para vocês entenderem o nível, olha, pra vocês entenderem até onde a esquerda consegue chegar. Eu vou ler a matéria para vocês. Depois a gente vai fazer as críticas, mas primeiro vocês precisam entender, ó. O cineasta Rui Guerra, aos 93 anos, lança A Fúria. Nossa, que nome criativo. No último filme de sua trilogia que começou, então, aos 60 anos, com Os Fuzis, A Queda. Uma forte crítica ao fascismo, aos requisitos da ditadura militar no Brasil, a obra aborda temas de poder, corrupção e repressão, sem personalizar figuras políticos atuais, mas focando nos mecanismos de poder que perduram. A Fúria, a história gira em torno de um homem que retorna da morte para buscar justiça. Em um cenário onde o presidente da República é praticamente um figurante, a trama é centrada em outras figuras do poder, como, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, o general, o empresário, pastores, ministros,
do Supremo. Embora o presidente fictício na obra remeta ao aspecto de governo Bolsonaro, a Guerra e sua diretora, Luciana Mazzotti, destacam que o foco é a representação do fascismo, não a personalização do governo Bolsonaro, né, do Bolsonaro. O filme estreou em 57, Festival de Brasília, no cinema brasileiro, e gerou controvérsias e ameaças durante sua produção. Lembrando, não era para se parecer com Bolsonaro, né, segundo eles. Mas assim, vou falar nada, né? Vou falar nada. Vai que eu sou preso, né? Quem entendeu, entendeu. Não era pra parecer o Bolsonaro, mas quem viu a imagem... Ah, é esquerda. É esquerda. Pode deixar que é esquerda. Mas assim, o filme é feito pra representar o fascismo, né? E aí Jogou, não estou dizendo nada, né? Porque a gente sabe que hoje no Brasil a liberdade tá meio duvidosa. Então eu estou apenas supondo, tá? Suposição. Que é muito estranho a gente ter um presidente que morre num filme que chama A Fúria e se parece com um presidente que o Brasil já teve e fala sobre fascismo. Assim, né? Um filme levemente ideológico, uma vibe cultura woke. Que isso? Imagina, né? Que isso. E assim, o que eu acho mais engraçado, eu não sei se é demência, se é burrice. Não tô falando dos artistas, nem de ninguém que fez praticamente esse filme. Mas é o nível de falta de estudo dessa galera que quer militar, né? Fala que o governo do Bolsonaro é fascista, que quem praticamente é de direita é fascista, que fascismo, nazismo e assim... Qualquer outra palavra que termina com ismo, você consegue inventar pra galera de esquerda, né? Pra galera de direita, gente. Falei errado. Pra galera de direita. Só que na prática, ninguém estuda. Ou pelo menos, eu não sei se finge que é burro, né? Que o Hitler era de um partido, entre aspas, de esquerda. De que o Mussolini, que fez o fascismo na Itália, era um cara que defendia o controle das estatais, coisa que na época do Bolsonaro era obviamente repudiado, né? Muito mais na época do governo Lula, defende-se as estatais, né? O controle de estatais, do que com o governo Bolsonaro, né? Mas assim, né? Cada louco com a sua loucura. Ou melhor, cada burro com a sua burrice. Porque não tem lógica uma coisa dessa. A galera só grita fascista e pronto. Não estuda nem o que é fascismo. Mas é assim, enquanto a gente tem ódio, mais ódio das políticas públicas que o Brasil vem fazendo, e ódio de ver o nosso dinheiro indo pro ralo, porque assim, é essa a palavra certa, indo pro ralo mesmo, com festivais, viagens, e aquele luxo estrondoso que tanto ministros, tanto o presidente, tanta galera que faz parte do governo tá fazendo. Enquanto a gente tá vendo todo esse caos com o governo do amor, tem uma pessoa que, assim, tá fazendo um trabalho excepcional, ou seja, com os nossos vizinhos, nossos irmãos. Mas vocês já sabem quem eu tô falando, né? O Javier Milei. O Milei literalmente tá se tornando o próximo Bukele aqui da América do Sul, né? Que tem agora uma das maiores taxas de aprovação para um primeiro ano de mandado em 15 anos, gente. Ou seja, o cara tá fazendo história, né? Às vésperas de completar seu primeiro ano de mandado, o presidente da Argentina, Javier Milei, tem registrado resultados positivos tanto na economia quanto na popularidade, de acordo com as pesquisas feitas pela consultoria oligarquica. A publicação no último domingo, dia 8, pelo jornal La Nación, 56% da população argentina aprova a gestão do presidente. A forte queda das expectativas da inflação está entre os principais pontos favoráveis do governo de Javier Milei. Contudo, a pesquisa também mostra resultados negativos em relação ao estilo agressivo do chefe da Casa Rosa. Resumindo, ninguém tem 100% de chance de aprovação, mas o do Milei tá melhor do que o dos outros presidentes que já tiveram. Eu vou falar. Para fazer o trabalho que ele fez na Argentina, o cara tem que ser muito, mas muito bom. Para resolver o problema que a esquerda deixou naquele país, o cara tem que ser bom, mas bom mesmo, literalmente. A Argentina saiu de um ponto onde, assim, né, tava um apocalipse louco, onde a moeda deles não valia absolutamente nada, tava tudo quebrado, tava tudo lascado, para agora um país que tá se tornando um dos tops aqui da América do Sul, literalmente, assim, se continuar do jeito que tá continuando, o Brasil vai começar a ir ladeira abaixo e a Argentina vai superar o Brasil, né? Mas assim, a gente errou nas escolhas. Pelo menos alguns brasileiros que votaram na esquerda e acharam que seria uma boa opção, erraram na escolha. E as medidas do Brasil vêm gerando só caos. O Brasil está endividando,
A gente tá vendo cortes de gastos, só que assim, né, o corte de gasto mais errado da história do mundo, literalmente, que o governo Lula inventou, o corte de gastos que praticamente reflete no pobre, mas nos membros do governo, com seus luxos, não reflete. A gente tá vendo um governo onde não tá tendo assistência para as pessoas que precisam. A gente tá vendo um governo onde praticamente a empatia tá faltando legal. E a gente tá vendo um governo que tá com desaprovação internacional e nacional. Nem o brasileiro que tá praticamente apoiando o governo Lula. Tem a galera meio doida aí que ainda continua do lado do governo Lula e acha que o Lula tá fazendo um dos trabalhos mais excelentes da história, né? Mas assim, a maioria da população brasileira já tá de saco cheio. Não aguenta mais a esquerda com seus gastos. Lá fora, também a esquerda está sendo menosprezada. Um exemplo foi as falas do Lula, né? Na última reunião que a gente teve, os países do Mercosul. Gente, que vergonha. Apenas isso que eu tenho que dizer. Mas, mais do que isso, são aí os feitos, inclusive internacional, como as ideias do Lula de criar uma moeda separada pro BRICS, né? Ou pelo menos não usar o dólar, quase criando um colapso mundial, literalmente, que o nome tem que dar é esse, colapso mundial mesmo. Porque assim, vai lascar com os Estados Unidos, vai lascar com o Brasil, vai lascar com tudo. E não vai dar certo, gente. A questão é, o Lula tá com uma desaprovação muito grande. Nem os amiguinhos ditadores do Lula aguentam mais o governo Lula. O Brasil tá assim, né? Num rabo de foguete. A palavra é certa, é isso. Tá lascado. Tá lascado. E, obviamente, ainda temos 2 anos que as coisas vão piorar. Então se prepara pra vocês verem. Eu acho, é uma previsão aqui. Não é, eu não sou economista, vocês sabem disso, mas é uma previsão assim da pessoa que tá sacando que a situação não tá legal. É que até 2026, eu acredito que o dólar bate a 8 conto. E eu acredito, tenho quase certeza absoluta que assim, a gente tá só no início do caos apocalíptico que é o governo Lula. Se continuar igual foi nesses 2 anos de mandado, cara, o dólar vai bater a 8. E olha lá se não chegar a quase 10 reais. Aí vocês já sabem, né? Aí todo mundo já sabe. Vai refletir no bolso de quê, né? De quem? Do brasileiro, obviamente. Mas aí, põe aí. Você preferia estar na Argentina agora ou preferia estar no Brasil? Tá preferindo o Lula ou o Milei, não é mesmo? Põe aí nos comentários e a gente volta com mais conteúdos, mais vídeos daqui a pouco, tá? Primeiro, agora a gente tá trazendo conteúdos diferentes pra vocês. Eu acho que vocês perceberam que eu parei de fazer 3 vídeos, tá, gente? Parei, tava doente, estou voltando, tô melhorando, tá? Ainda tô com a garganta bem ruim. Então, assim, se vocês repararem que às vezes a minha voz tá meio diferente, tá um pouco rouca, é por conta da minha garganta, mas eu já estou melhorando. E logo, logo eu volto a trazer os 3 vídeos normais pra vocês aqui. Mas, por enquanto, eu preciso melhorar, porque se eu resolver fazer 3 vídeos pra vocês aqui ruim, gente, olha, vai chegar no final de semana, eu vou estar acabado. Mas calma, calma que eu vou voltar a trazer os conteúdos de antes pra vocês, né? E com certeza a gente precisa trazer coisa internacional aqui também pra vocês, porque, cara, o que tá rolando internacionalmente de bagunça, de problema, vocês não têm noção. Mas aí, põe aí, se você gostou do conteúdo, se você não gostou, também põe, gente. Eu não tô nem aí pra isso, não. Põe se você não gostou do conteúdo. Seja elogio ou crítica, a gente tá aceitando aqui sim, porque querendo ou não, crítica ajuda a gente a crescer, elogio também ajuda a gente a crescer. Então pode colocar tudo aí nos comentários. Inclusive, se você acha que tem que melhorar alguma coisa nos vídeos, põe nos comentários também. E logo, logo eu volto daqui a pouco com mais vídeos, mais conteúdos pra vocês e mais informações, tá? Um beijo e até lá!